Uma boa tarde a todos os que nos acompanham pela rede. Esse assunto câmera ele é bem interessante e tem que ser discutido amplamente, sim. Eu venho do Estado, tem até aqui um texto que eu preparei para poder ler, mas antes, na prática, nós temos que falar que a câmera hoje no Rio de Janeiro, ela está sendo utilizada só para prender o policial. Não tem nada que favoreça o policial. O policial hoje tem medo. Ao cúmulo de nós termos publicado em boletim da Polícia Militar Interno punições por policiais que, por agirem no dever da profissão, serem penalizados depois de cumprir, Sargento Faul. É ridículo. O policial foi lá, prendeu, recuperou o objeto, no final, em vez de elogio, ele tem uma punição. Tem uma punição porque ele esqueceu de acionar o botão da câmera para funcionar. E eu falo para vocês, o que é o mais importante? Acionar o botão ou a garantia do agente que está ali trabalhando e da pessoa que precisou de ajuda daquele agente? Não dá para entender, uma inversão de valores. Então a gente fica preso nessa DPF 635, Rio de Janeiro, lá a gente não pode fazer nada. Para fazer alguma coisa tem que andar com esse Big Brother. Sou totalmente contrário, sou favorável sim. Temos até um projeto aqui inicial nosso, que é o 3583 de 2023, protocolado no dia 17/7/2023, no qual o PL número 4822 de 2023, de autoria da nobre deputada, da senhora, foi apensado no nosso, entendeu? Como eu falei, o meu estado do Rio de Janeiro foi um dos primeiros a serem obrigados pelo Poder Judiciário a utilizar das famigeradas câmeras corporais. Sou totalmente contrário, como eu falei a vocês, não tem como ser favorável nesse momento da forma que ela é utilizada. Eu sou totalmente contrário ao uso dessas câmeras corporais por diversos motivos, dentre eles o de ferir o direito constitucional de todo cidadão, que é o direito de imagem. Segundo a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material, pelo dano moral decorrente da sua violação. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está prendendo os policiais, conforme eu falei, isso está aqui no texto que eu fiz, pais e mães de família por acharem que as câmeras que estão sendo mal utilizadas. Querem que no calor da ocorrência policial, que é o cúmulo do absurdo, acione a câmera corporal. A obrigatoriedade da utilização dessas câmeras só tem uma finalidade, que é engessar o policiamento do meu estado. É deixar o policial ali uma múmia paralítica, sem poder fazer nada. E amedrontar os policiais militares e a desestimularem os mesmos a trabalhar. O cara tem medo de tudo hoje, no Rio de Janeiro. Ele vai dar um passo, ele tem medo. Ele vai atender, ele tem medo. Porque todo por trás tem um sistema em que deveria dar todo o amparo para ele, simplesmente o secretário está usando para punir. A criminalidade continua crescendo no meu estado, então isso não tem prova nenhuma que colocar câmera vai diminuir, entendeu? Essa informação aí não bate. Temos 61 assassinatos de agentes da segurança pública no meu estado. A verdadeira guerra civil no estado do Rio de Janeiro pode ser acompanhada pelos meios televisivos e pela mídia em geral. A gente acompanha muito guerra em outros países, a gente comenta muito em ajuda a países do lado, e como vai ser, a gente não cuida nem do nosso. PL de número 3583 de 2023 assegura aos agentes de segurança pública, elencados no artigo 144 da Constituição Federal, aos agentes do sistema socioeducativos e às guardas civis municipais que utilizem o vídeo monitoramento individual no exercício de suas funções públicas, a ativação ou não do dispositivo corporais e institucionais de áudio e vídeo utilizados para a gravação de ocorrência, instalados em seus corpos, fardas e uniformes. Outro sim, cabe ressaltar que na minha justificação menciono também que a Constituição Federal tutela o direito de não produzir prova contra si mesmo, de acordo com o artigo 5º, sem que isso lhe importe consequências jurídicas. Para finalizar, pasmem, senhores, o Ministério da Justiça de Segurança Pública abriu uma consulta pública com a publicação da portaria da Diretriz Nacional sobre câmeras corporais em segurança pública, de acordo com a nota em senhores, edital número 64 de 2023, processo 080-20.009189/2023-74. Nobres deputados, onde fica a função dessa casa que é legislar? A gente acaba ficando engessado. Então, voltando aqui, terminando o texto, a gente sempre comenta isso na Comissão de Segurança Pública, que nós tentamos fazer o melhor, nós tentamos entregar o melhor, mas é cada vez mais difícil.
A gente passa dias aqui elaborando projetos de lei, aprovando, aí vem, faz parte da política? Pode até dizer que sim, só que eu acho que é uma política podre. O cara pedir para tirar de pauta, o cara pedir vistas. Então, a gente sabe que o intuito é só ganhar tempo, não é para produzir nada de construtivo. É só um artifício, desde um uso de fala, o tempo que o cara vai falando ali, o parlamentar, né, vai falando, entendeu? Quando você vê, grandes pautas nossas não conseguiram ser discutidas, debatidas, mas a maioria esmagadora, que tenta entregar o melhor para a população, que tenta entregar o melhor para os agentes de segurança pública, é meio que frustrante, nobre companheira, porque passa-se um tempo, a gente se dedica, equipes nossas trabalham dia e noite, pode ver vários colegas aqui de gabinete que trabalham dia e noite para entregar o melhor, consultando um com o outro, sem parar, para o término, aquilo ali não ter virado realidade. Foi um pouco frustrante. Mas quero relatar mais um ponto também no Rio de Janeiro que aconteceu, que para mim é surpresa. Eu não sei nem se eu fico mais surpreso com que o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que hoje ele mesmo se rebaixou, agora voltou a ser comandante-geral, ele abriu a câmera dos policiais numa emissora de televisão, denunciando ali a localização dos policiais, e no meu entendimento não tinha uma autorização nenhuma judicial para fazer isso. Foi mera média com emissora de televisão. O policial, coitado, nem sabia que a câmera estava aberta, expondo ali RG e dados pessoais do policial. Então, eu acho que todo mundo tem que ser responsabilizado por isso, sim. Principalmente aqueles que estão à frente. Porque o que poderia ser para garantir a nossa segurança, o que poderia ser utilizado por todos nós na hora de apresentar provas, vou iniciar aqui uma gravação, vou produzir provas a meu favor e não o contrário. Então, isso aqui virou um Big Brother do mal, entendeu? Nós não temos a mínima condição de ampliar isso para o Brasil todo. É um retrocesso. Acho que o meu irmão, doutor Palumbo, ele pode até falar se São Paulo conseguiu revogar ou não a utilização das câmeras. Continua valendo? Já é um bom sinal. Vou até reproduzir o que o colega falou. Continua valendo, mas não vão comprar novas. Então vão nos imputando o quê? O cara é policial. O cara tem que se preocupar com carregar a câmera. O cara tem que se preocupar com descarregar as imagens. O cara tem que se preocupar com aquele aparelho ali. Dentro de um cenário que a gente vive hoje no Rio de Janeiro, que nós não somos nenhuma polícia da Suíça. Aqui é guerra, entendeu? Eu acho que cada colega dentro do seu estado, quem sou eu para falar sobre melhor ou pior? Eu sei que meu estado está um lixo. Eu sei que meu estado está violento demais. Vocês podem ver pela televisão viatura que estão tentando semi-blindagem. Não tem nem a capacidade de entregar uma viatura blindada no Rio de Janeiro. Os veículos de transporte blindados, que apelidaram de caveirão. Os helicópteros de apoio são blindados, que muitos tentam crucificar esses helicópteros, que são bases fundamentais para garantir a integridade dos membros da segurança pública e da população do bem. Dentro de comunidades, você pode colocar que 99,9% são pessoas do bem. Um mínimo ali tenta ainda tirar a paz do Estado. É onde o Estado tem que entrar. Mas para o Estado poder entrar, eu acho que a gente tem que ter um planejamento. A gente tem que parar de sobrecarregar as polícias militares do Rio de Janeiro, do Brasil todo, ouvir mais, tratar mais como seres humanos. Nós somos tratados como máquina. O colega da segurança pública, da polícia penal, da polícia civil, da polícia militar, do corpo de bombeiro, do DEGASE, ele é tratado como uma máquina. Uma máquina e um número. Morreu, a preocupação é quem vai ficar no lugar dele no dia seguinte. Quem vai tampar o rombo na escala ali? Simplesmente números. Você tem um RG, você tem uma matrícula e é o que importa. Aconteceu isso comigo no Rio de Janeiro. Eu fui baleado numa sexta-feira, no domingo eu estava na falta. Eu falei, falta? Falta de respeito comigo, né? Porque vocês não vieram nem no hospital me visitar? Mas deixa que eu vou dar um pulinho no batalhão ali. Cheguei lá e falei um monte de coisa bonita para eles lá, entendeu? E a cabeça da gente surta, porque você vê que realmente naquele momento ali, pouco importa o que você tenha feito. O que mais interessa ali é só garantir mesmo um boneco inflável para atender a população. Já terminando a minha fala aqui, agradeço a participação e me coloco à disposição de todos que puderem conversar e quiserem perguntar qualquer particularidade do Rio, que realmente o meu estado ele acaba sendo uma referência negativa. Por último, tentando crucificar a população, porque estão alegando que justiceiros foram fazer justiça com as próprias mãos nas ruas. Não, não foi isso. Erro de planejamento do secretário. Ele, há pouco tempo, ele falou,
Nós erramos no policiamento. Não, secretário, que errou foi você. Foi você que fez o planejamento. A tropa só executou. Então, se o time jogou errado, a culpa é tua. Mata no peito e fala, eu sou irresponsável, eu planejei errado e o problema é todo meu. Não é botar a culpa na tropa, não. A tropa já está sobrecarregada no Rio de Janeiro. A gente já não aguenta mais trabalhar com enraste compulsório, entendeu? O senhor não representa veterano, o senhor não representa pensionista, o senhor não representa ninguém. O senhor já deveria ter voltado para casa há muito tempo. Na realidade, não era nem para ter assumido nada. 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 O senhor não representa nada. O senhor era para ter ido embora há muito tempo. Eu fico muito triste quando eu vejo o governador falar que você pode ficar aqui o tempo que for necessário enquanto eu estiver aqui. Governador, o senhor está dando um tiro na cabeça da tropa. Então, eu espero que o senhor possa rever isso. Dentre outras coisas, não só a Câmara, que esse secretário insiste em punir sua tropa, em onde poderia estar dando instrução. Então, o mecanismo que poderia ser usado para o bem é usado para o mal. Só o contrário, o nosso projeto, nossos projetos estão juntos, é justamente para poder atender os membros da segurança. Se for para isso um dia, contem comigo. Hoje, da forma prematura, na visão que a gente tem de governo sobre polícias, cada vez mais tentando desarmar, colocando estilingue para a gente, entendeu? Engessando, como querem fazer com a Polícia Rodoviária Federal, desmilitarizar, pelo amor de Deus. Hoje, uma das melhores polícias que a gente tem é a Polícia Rodoviária Federal, cheio de garoto com gás ali, trabalhando, várias apreensões que caíram, ninguém consegue explicar. Então, acho que no momento hoje é muito triste, minha amiga parlamentar, meus irmãos aqui que estão também, é um momento muito triste que a segurança pública do Brasil passa, em tentar nos engessar, desanimar, e cada vez mais que a gente entregue os pontos. Mas tem uma coisa que nunca vão tirar da gente, que é nosso instinto. E o policial, o membro da segurança pública, ele tem um instinto. Porque para entrar para essa profissão, só gostando muito. Porque ganha pouco, morre cedo. Quando não morre, fica sequelado. Quando não fica sequelado, tentam te expulsar. Tentam responder um montão de processo, não é isso? Vão te imputando tanta coisa que você não sabe nem mais por onde andar. Então, eu acho que, do jeito que está hoje, não atende a ninguém, e que elas sejam retiradas de circulação o mais rápido possível, e que a gente possa investir, sim, essa grana no ser humano. Por que a gente não cuida do ser humano primeiro? Porque a gente vai transformando cada vez mais em robôs, câmeras, botões, tudo aquilo ali para não funcionar. Mas e o ser humano? Vamos reverter, então, esses valores de gastos com os seres humanos, que eu acho que é o que interessa mais para a Comissão de Segurança Pública, através do seu projeto, do meu e de todos os meus irmãos que trabalham sério na Comissão de Segurança Pública, para todos os parlamentares que foram eleitos, não só pela base da segurança pública, mas a população do bem. Que a gente possa entregar realmente o melhor para todos esses que se dedicam diariamente e doam a vida pelo seu Estado. Eu pedi o uso da palavra também, junto com meu irmão Gilvan, e a gente estava conversando lá no Senado, vale a pena só esse comentário aqui, porque a gente fica muito decepcionado. A gente estava conversando lá e depois que eu saí, eu vim gravando até um vídeo apontando que os políticos parece que se preocupam mais com os seus interesses do que a vontade do povo. Mas, Gilvan, vou lhe falar, a gente não pode desanimar, porque justamente o que tentam fazer com a gente é isso, nos engessar, aparelhar cada vez mais o sistema contra a gente, entendeu? Mas tem uma população que está acordando. Eu tiro pelo Rio de Janeiro, a violência foi aumentando e a população foi para a rua e tentaram criminalizar com inversão de valores aqueles que foram fazer justiça, porque eu acho que qualquer um de nós, se visse seu pai sendo atacado, sua mãe, sua esposa, seu filho, agredido gratuitamente, romantizando toda essa fase aí de que querem misturar o vagabundo com o pobre. Eles tentam misturar. O pobre honesto, ele vai pagar a passagem dele, ele vai dentro do ônibus, ele vai com a família dele, ele não vai em cima do ônibus, ele não vai arrancar uma janela, ele não vai para a rua tacar fogo em pneu, ele não vai colocar barricada, ele não vai encarar o policial. E nós vivemos hoje, por todo o Brasil, a falta de respeito generalizada com os agentes de segurança pública, partindo para dentro, brigando, ofendendo, tudo aquilo que a gente viu lá atrás parece que acabou, só que não. Então eu falo, meu irmão Gilvan, deputada Daniela, Sargento Faur, Sargento Gonçalves, todos aqueles que estão acompanhando, falam o seguinte: o povo parece que está morto, mas não está não, irmão. E vai chegar a hora da reviravolta. Eu esperava que isso tivesse sido feito lá atrás e não foi feito. Eu, como militar, esperei um comando, e o comando nunca chegou. Então nós somos culpados de muita coisa que está acontecendo também. Porque, com todo respeito, me perdoa a palavra, faltou culhão para a gente não deixar chegar ao ponto que chegou. Então agora a gente está tentando reverter essa merda toda que foi feita. Então a gente vai se unir aqui sim pela Comissão de Segurança Pública,
Vamos tentar enrijecer cada vez mais e não tratarmos de abrandamento de pena. Saidinha. Gilvan, meu irmão, cadê o fim da saidinha? Quem é que não coloca para votar? Vamos perguntar ao povo se o povo de todo o Brasil é favorável ou não de saidinha. Abrandamento de pena. Todo estuprador é reincidente. Conta sempre a mesma história, naquela versão que foi abusado na infância, contraiu algum problema, aí ele é internado, coloca ali para se recuperar. Pode pegar todos os casos, a senhora como advogada, como policial também, todos nós aqui como policiais que nos acompanham, todo estuprador é reincidente. Então a gente cansa de prender e vai puxando a capivara do cara lá. Quantas passagens eles não têm? É desanimador. Os mais novos que estão entrando, que escolheram a carreira da segurança pública, eles vão se deparar com isso, em tentar e de repente tu está com uma inversão de valores. Senta aí, o preso está ali, mas quando tu vê, o juiz está tentando te incriminar. Tu fala, meu Deus, o que houve? Eu virei réu, eu era o condutor da ocorrência. Então começa todo mundo a ficar com medo de produzir ocorrência, com medo de trabalhar, engessados em impostos que ninguém consegue entender o porquê daquele policiamento está ali. Mas eu falo, graças a Deus, o povo está acordando. O povo do Rio de Janeiro mesmo foi para a rua e tem que ir sim. Tem que pegar vagabundo sim. Pegar e entregar para a polícia. Agora a gente não pode aceitar só ser agredido. Então, irmão, conta comigo aqui. Eu sei que eu posso contar com vocês. Se hoje tu está triste, amanhã com certeza Deus vai agir na tua vida aí para te dar um suspiro, para você entender hoje pelo lado positivo que o que está acontecendo ali, na realidade está sendo muito bom, que a máscara está caindo. E lá na frente a gente tem que aprender a votar certo. A gente não pode escolher blogueiro, youtuber, fanfarrões que venham para cá brincar de fazer política. Porque na hora de botar o dedo na ferida, dá um abraço, beijinho e abre um sorriso. Fiquem na paz de Deus.